A paz do Senhor Jesus, meu querido irmão, você amigo ouvinte, vendo talvez pela primeira vez hoje. Nós estamos hoje gravando o livro de Êxodo, capítulo 37, né? Graças a Deus já temos os outros 36 capítulos aí da Bíblia gravados, né, irmãos? Para a glória de Deus. E aqui para a gente aprender, irmãos, o Espírito Santo, ele é o nosso professor. Para ele nos ensinar o que é Santa Escritura, que é inspirada pelo Espírito de Deus, vem falar conosco nesse dia que se chama hoje, amém? O capítulo 37, de 29 versículos, nós vamos ler alguns temas, né, aqui, e vamos comentar. Falamos isso em vídeos anteriores, né, que a hora que chegasse nas partes, de cada parte do tabernáculo, a gente ia falar o significado, né? Vamos começar hoje falando um pouco. Temos falado já de alguns, vamos continuar falando hoje. Isso para a glória de Deus, amém? O versículo 1, antes tem um título, 5 versículos, fala a arca, né? Fez também Bezalel, a arca de madeira de acácia. Essa madeira de acácia, irmãos, era um material muito resistente, duradouro. E isso simboliza a humanidade de Cristo, irmão. É algo tremendo isso aí, irmão. A humanidade do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E 2 côvados e meio era o seu comprimento, e 1 côvado e meio de largura e 1 côvado e meio de altura. De ouro os cobriu por dentro e por fora, e fez também uma bordadura de ouro ao redor. O ouro, irmãos, significa a divindade de Cristo, irmãos. A divindade dele como Deus. Aleluia! Isso é maravilhoso, irmão. Ele, quando veio nessa terra, irmão, veio como homem, cumpriu tudo o que era prescrito na lei. A Bíblia diz até a morte de cruz, fala isso em Filipenses capítulo 2. E depois, irmãos, ele ressuscitou. Irmão, hoje você, nós, a humanidade que o reconhece como Senhor e Salvador, é aceita hoje como filho e filha de Deus por causa do sacrifício de Cristo, o nosso Salvador, que ele fez, irmão. Nesta terra se encarnou como homem. Isso é profundo, irmão. E ressuscitou. E hoje ele está à direita de Deus, intercedendo por nós. Aleluia! Louvado seja Deus. Olha aqui o versículo 3, 4 e 5 fala assim, ó. Fundiu para ela 4 argolas de ouro e os pôs em 4 cantos da arca, 2 argolas num lado dela e 2 argolas no outro. 4. Fez também varais de madeira, de acácia, e os cobriu de ouro. Meteu os varais nas argolas, os lados da arca, para se levar para o meio deles a arca, né? A outra parte fala assim, mas o propiciatório, do versículo 6 ao 9, fala assim, fez também um propiciatório de ouro puro, de 2 côvados, meio para o seu comprimento de largura, e 1 côvado e meio. Fez também 2 querubins de ouro. Irmão, quando eu falo do propiciatório, ali era um lugar que era feito ali, aleluia, o sacrifício daquele animal, a expiação. Para quê? Para perdão de pecado. Irmão, Jesus, isso é uma comparação do Cristo hoje, irmão, o Cordeiro de Deus. Aleluia! Que veio tirar todo o pecado do mundo. João Batista falou isso, irmãos, quando viu Jesus. Irmão, ele, Cristo, tem o poder de perdoar todo o meu e o seu pecado. Agora, se você o reconhecer como Senhor e Salvador da sua vida, Jesus perdoa. O seu passado pode estar até hoje terrível, tenebroso, é apagado por Cristo. Aleluia! Jesus faz isso agora na sua vida. Louvado seja Deus. E aqui isso para o povo de Israel era para o pecado deles ser, irmãos, aspergido e perdoado, né? Em Hebreus fala que era coberto, né? Que quem fez a obra por completo e foi aceito por Deus foi Jesus, irmão. Por eles e por nós hoje. Aleluia. Continuando aqui, ó. Fez também 2 querubins de ouro batido e fez também 2 extremidades do propiciatório. 1 querubim nas extremidades de ouro da parte, o outro da extremidade da outra parte, em uma só peça com propiciatório. Fez os querubins nas 2 extremidades deles. Os querubins estendiam as asas para cima, cobrindo elas o propiciatório. Estavam eles de face voltados para a outra, olhando para o propiciatório. Fez também
a mesa de madeira de acácia. Perdão, irmãos, agora é a mesa, né, do versículo 10 ao 16. Fez também a mesa de madeira de acácia, tinha um comprimento e 2 côvados de largura, côvado de altura e um côvado e meio. 11. Ouro puro cobriu, e ele fez uma bordadura de ouro de outro redor. 12. Fez também moldura ao redor, na largura de 4 dedos, ele fez uma bordadura de ouro ao redor de moldura. Também lhe fundiu 4 argolas de ouro e os pôs argolas nos 4 cantos que estavam nos seus 4 pães. Perto da moldura estavam as argolas, como lugares para varais, para se levar as mesas. Fez varais de madeira, de acácia, e os cobriu de ouro puro, utensílios que haviam de estar sobre a mesa, e os seus pratos, e os seus recipientes para incenso, e para suas galhetas, e as suas taças, que lhe se haviam de oferecer libações. Irmãos, a mesa, os pães, Deus é a provisão de Israel. Jesus, quem a Bíblia fala, ele é o pão da vida. Quem comer desse pão não terá mais fome. Aqui, mesa é lugar de comunhão. Irmão, Deus, o Senhor, na celebração da Santa Ceia do Senhor, ele vem ter comunhão conosco, comigo e com você. O pão e o suco são a representação do corpo e do sangue do Senhor. Quem não come do meu corpo e não bebe do meu sangue não tem parte comigo. Comunhão, intimidade é o que Cristo Senhor quer ter comigo e com você. Aleluia! Que bênção, né, irmãos? 17 ao 24, irmãos, fala assim, ó, o candelabro, irmãos, um significado maravilhoso, olha, fez também o candelabro de ouro puro, de ouro batido, fez também seu pedestal de haste e seus cálices de maçaneira, e suas flores formavam com ele uma só peça. Essa flor, irmão, diz a história, foi a primeira que foi plantada e nascida em Israel. Aqui fala de vigilância. Você vai entender o significado do candelabro. Aleluia, louvado seja Deus. 6 hastes saíam dos seus lados, 3 de um lado e 3 do outro. Numa haste havia 3 cálices com formato de amêndoas e uma maçaneta e uma flor, e 3 cálices de um formato de amêndoas, e outra haste numa maçaneta e uma flor. Assim eram as suas hastes que saíam do candelabro. Mas no candelabro mesmo havia 4 cálices com formato de amêndoas, com as suas maçanetas, com suas flores. Havia uma maçaneta de só 2 hastes que saíam dele, e ainda uma maçaneta sob 2 outras hastes que saíam dele, e ainda mais maçanetas de outras hastes que saíam dele. Assim fez com 6 hastes que saíam do candelabro. As suas maçanetas e as suas hastes eram do mesmo. Tudo era de uma só peça, obra batida de ouro puro. 23. Também lhe fazia 7 lâmpadas, e as suas espevitadeiras e os seus apagadores eram de ouro puro, de 1 talento, e ouro puro que se fez o candelabro, com todos os seus utensílios. Irmão, o candelabro, irmãos, ali fala de um Deus, fala de luz, de claridade. Jesus é a luz do mundo para o povo de Israel. Aqui um Deus que estava vigilante com toda a ação do povo. Jesus é a luz do mundo, irmãos. Em Apocalipse 1 é tão maravilhoso que fala que o Senhor está com olhos de fogo, nos contemplando. E ele olha, irmãos, aqui, ó, a intenção. A gente fala do coração na Bíblia, mas é a alma, é a mente, é o pensamento, é o raciocínio, aonde está o desejo ali. O Senhor está sondando, está vendo, está atento, como olhos de fogo. Ele é onisciente, sabe tudo. O Senhor está atento à sua vida. Oh, irmão, que maravilha, irmão. Que bênção, irmão. Cristo, a luz do mundo, aleluia. Ele está atento a tudo. A palavra dele, diz o Salmo 119, verso 105, é lâmpada para os nossos pés. A Bíblia chega a dizer em Provérbios para nós que o Espírito
espírito do homem é a lâmpada do Senhor na terra. Irmão, você é de Deus? Você é de Deus, irmã? Você é essa lâmpada que clareia onde você está, esse mundo cheio de trevas. Tremendo isso aí, né? Aleluia! O 25 ao 28, irmãos, fala o altar de incenso. Fez de madeira de acácia o altar de incenso, mas tinha um côvado de comprimento e um de largura e era quadrado. Os dois de altura de chifre se formavam uma só peça com ele. 26. De ouro puro o cobriu a parte superior, as paredes ao redor, os chifres. Ele fez uma bordadura de ouro ao redor. 27. Também ele fez 2 argolas de ouro debaixo da bordadura e ambas os lados as fez. Nele se meteram os varais para se lavar o altar. De madeira de acácia fez também os varais de ouro puro. Mas o altar de incenso, irmãos, aquele incenso, né? O propósito dele, irmãos, era subir ali e de Deus ser recebido. Meu irmão, hoje o incenso, meu querido irmão, é a sua oração. Que você fala, que você dialoga, conversa com o nosso Deus, irmão. Irmão, oração é um oxigênio. Alguns historiadores, né, alguns homens estudiosos na palavra falam que a oração é a respiração da alma. Irmão, quando você ora, quando você fala, quando você conversa com o Senhor, você está respirando, uma respiração da alma, e Deus responde a sua oração. Deus, desde o início no Éden, irmão, ele vinha falar, conversar com o homem para trazer esse exemplo para nós hoje. Hoje, através de Cristo, nós vamos direto ao Santo dos Santos para falar com o Senhor. Por Cristo, através de Cristo. Aleluia. E o 29, irmãos, fala assim, o óleo sagrado e incenso santo. Fez também um óleo santo de unção e incenso aromático. Puro a obra do perfumista. Óleo da unção, o Espírito Santo, cheio do Espírito. Jesus fala assim para nós, irmão. Aquele que crê em mim, rios de água viva fluirão do seu interior. Irmão, cheio do Espírito, cheio da unção, cheio de Deus, cheio do óleo. Irmão, quem está cheio de Deus não tem mistura. Quem está cheio de Deus não perde tempo com besteira, com pensamento besteira, com vontades, com desejo da carne. Quem está cheio do Espírito, irmão, é uma bênção. Quem está cheio do Espírito abençoa. Quem está cheio do Espírito, irmão, constantemente ele recebe de graça ele dá, mas Deus está sempre enchendo ele, Deus está sempre derramando. Deus quer derramar na sua vida, meu querido. Seja cheio do Espírito Santo. Louvado seja Deus. Amém? Hoje o 37 encerrado, irmãos. Jesus te abençoe. Ajude nós no canal e deixando um joinha e compartilhando esse link, trazendo inscritos para o canal. Amém? Deus te abençoe. A paz do Senhor Jesus.